Nova versión para internet, Víctor Duarte, Universidad Nueva de Lisboa. Buenos días, eu posso falar em inglês ou em castelhano, penso que castelhano e portunhol que mais que castelhano. Quem conhece modelos? Puder levantar a mão? Okay. Isso é um pouco de teste com Ágada para saber um pouco o que eu vou dizer. Este tipo de charlas eu costumo falar de várias coisas. Uma delas é a utilização de ordenadores na enseñanza de la física e da matemática, não só modelos, porque é muito fácil usar um software com uma forma completamente diferente da forma como foi concebido. Gostaria de vos mostrar vários tipos de software para ter uma ideia porque surgem modelos. Esse é um exemplo de um software, não sei se conhecem, mas se não conhecem posso dar um exemplo gratuito, que hace a análise do sonido enquanto eu hablo e me permite fazer, neste caso, um congelamento do registro sonoro e incluso determinar a frequência. Aqui está um tipo de software que é absolutamente essencial para um professor de física. Se há uma apresentação sobre sensores lá, é parte daquele sistema Pascal, se chama Sound Analyzer, e tem também um módulo muito interessante, Sound Creator, que é possível utilizar para gerar os sonidos e cambiar a frequência em tempo real. Este tipo de software está mais ou menos a tornar-se standard. Eu vou passar agora para um outro tipo de software que também está mais ou menos standard e o objetivo do modelos é também, de certo modo, tornar-se standard em um certo tipo de problemas e de aproximações. Isto é uma hoja de cálculo que é algo extremamente interessante que em las formações de professores que eu hago lo mostro como se pode integrar com modelos e é parte absolutamente essencial. Aliás, um dos problemas da enseñanza é a facilidade com que os alunos tendem a se fixar em las representações visuais, que são extremamente perigosas. Estou a ver alguns professores que dizem que sim, que sabem bem o que isso significa. Isso é tão perigoso que, por exemplo, em los exámenes, confundir ondas com sinais oscilatórios é a coisa mais frequente e nos livros também. Porque, de facto, as coisas são difíceis. E a representação visual pode ser muito perigosa. Com modelos, isso ainda pode ser mais evidente, mas também o mesmo sucede com outro tipo de software. Por exemplo, este software que eu vou mostrar agora é também um tipo de software mais ou menos standard, mas com um conceito completamente diferente de modelos. Tenho uma bolita, lo posso utilizar e verificar o que sucede quando se segura e larga a bolita. Pode ser uma bolita larga ou uma bolita pequena de golfe. Ups, neste foi muito grande e foi um toque com... Ok, há paredes laterais que não se veem, mas que existem. Aqui está um exemplo de algo que não se pretende com modelos. As simulações podem servir, mas as simulações em modelos são, o conceito é para abordar a matemática que está por trás. Vou ser um exemplo muito sensível. Por exemplo, um movimento uniforme. Esse é um tipo de objeto. Esse é um tipo de objeto que surge na enseñanza como excessivamente formal. E tem algumas razões para isso. Uma das principais razões por que é tão formal é porque os professores se olvidaram suas dificuldades de aprendizagem quando tiveram que ser, quando lo estudiaram pela primeira vez.
a ideia base de modelos é tornar concreto el formal. Por exemplo, como posso tornar concreto aquele objeto? Por exemplo, posso criar uma partícula que vai obedecer a uma das variáveis que ali está. Criei uma partícula e nesta versão mais recente se pode pôr uns objetos mais bonitos para animar as coisas, e há aqui vários conceitos. A ideia principal não é mostrar o movimento. A ideia principal é discutir uma linguagem matemática que está aqui por trás. Qual é a variável independente? Qual é a variável dependente? Qual é a métrica utilizada? Qual é a gramática da representação? Que significa os registros estroboscópicos? Qual é a relação entre os registros estroboscópicos e a tabla numérica? Que riscos de interpretação tem o gráfico? Como podem ver, é toda uma agenda muito allá de clique no botão e mira, existe o movimento uniforme. Isto é algo que a mim, como criador e de algum modo que reflexiona sobre os processos de ensinança e de aprendizagem, me preocupa um pouco, porque o mais fácil, o que sucede quando a inovação passa para a prática, é a cultura do PowerPoint. E a cultura do PowerPoint é o pior que se pode imaginar, porque é uma cultura de deliverable, de entrega de conhecimento. Não há uma cultura de reflexão sobre a forma como se cria o conhecimento, qual é a gramática, como se reflexiona sobre as ideias. Claro que isso, eu vou dar um exemplo, há muitos exemplos nos 80 que vêm nesta versão quando se instala. Vou dar um exemplo precisamente com ondas. Este exemplo é um exemplo construído, pensado para uma discussão na sala de classe, mas que muito facilmente os professores, e eu tenho alguns dados sobre isso, lo utilizam apenas como uma simulação. E, me deixam dizer já que para simulações há muitas interessantes na web, não é necessário utilizar modelos. Lá, talvez mais interessante é PhET. Não sei se conhecem. Quem conhece PhET? Como pouco los conhecem, eu vou mostrar PhET. PhET é uma coleção de simulações desenvolvida na Universidade de Colorado. Na internet. Sim. PhET, Colorado Edu, é o ponto de partida, se pode utilizar diretamente a partir da internet e é algo que tem muitas interessantes. Estas são clássicas, mas há uma coleção de umas 60 ou 70 que se podem baixar e trabalhar, e eu lo recomendo vivamente. Mas recomendo também que, caso utilizem este tipo de aproximações, não confundam a utilização de uma simulação simplesmente com o conceito de modelação. Eu vou criar aqui alguns exemplos em modelos para mostrar algumas das ideias que estão por trás. Primeira ideia é o conceito de variável.